Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal do curso, reflexões sobre a lógica interna dos jogos e esportes na educação física escolar. Vamos lá, gente, dando continuidade ao curso. Essa videoaula é sobre a parte 3, que vai falar sobre jogos tradicionais, jogos. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso, tá bom? Aqui, gente, dando continuidade, colocar o conceito de jogos e esportes, jogos tradicionais e esportes. Nós conversamos bastante sobre a praxeologia, algumas coisas do que ela, como classifica, como ela identifica as práticas motrizes. Agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre a parte dos jogos. Como nós vimos os esportes, para poder diferenciar um pouco, usando como embasamento o Parlebar, continuando com a praxeologia, o que ele entende sobre o que é jogo tradicional, jogo, esporte. Tudo bem? Tem outros autores que vão entender formas diferentes, mas aqui o conceito do professor Pierre Parlebar, ele coloca que um esporte, que foi o que nós vimos até o momento passado, até o encontro anterior, ele tem três questões, uma tríade inseparável. Para ser considerado um esporte, segundo Parlebar, tem que ter uma situação motriz. Então, a ação motriz, nós conversamos ali no último encontro, que tem a questão da lógica interna, ação motriz, uma situação. O que é uma situação? Algo de fato que aconteça ali, o objetivo motor. Então, seria os esportes que nós conhecemos, como por exemplo, basquete, handball, aquilo lá são as partes do jogo são consideradas situações motrizes, que têm objetivos motores. A parte motora, ela não é como aquele exemplo que eu dei, correu para pegar o ônibus. Isso não é um objetivo motor. Você utilizou a parte motora do corpo, mas com o objetivo de pegar o ônibus. É, Agora, um objetivo motor, jogar basquete, fez um arremesso. Esse arremesso teve um contexto dentro de um jogo. Então tem que ter esse contexto, tem que ter a necessidade de um objetivo motor numa prática. Daí lembrando que na praxeologia, jogos virtuais, jogos de tabuleiro, xadrez é, não são considerados ou jogos tradicionais ou esportes, eles não entram na parte de objetivo motor, tudo bem? É, Segundo item, institucionalização. Então, tem alguém que organiza para ser um esporte, então, tem ali uma situação motriz, um objetivo motor e uma institucionalização, federação, liga, alguém que organiza essas regras. E, e o terceiro item, competições. É uma competição que é organizada mundialmente. Então, uma competição ou com regras iguais ou muito semelhantes. Então, junta ali o segundo e o terceiro item. Normalmente, quem organiza a instituição, as regras, às vezes é o mesmo que organiza também competições ou não, mas tem alguém que organiza uma competição, tem competição, organiza as regras, e elas são mundiais para ser considerado esporte. Elas têm que ser ou iguais ou ali muito parecidas, com mudança ali só de regulamentos, às vezes de um lugar para o outro, que, que é muito diferente do que nós vamos ver nos jogos tradicionais e brincadeiras agora. Então, o esporte, ele tem ali uma lógica interna já muito mais fechada, mais delimitada. Tem que acontecer o tempo do jogo, forma de pontuação, como ganha, como perde, tudo isso já é delimitado antes. Então, isso deixa uma lógica interna é, que continua existindo sim uma lógica interna, tem ali algumas mudanças dentro de como a jogadora vai lidar com isso, mas ela já é muito mais direcionada pelas instituições. Então, o esporte, três itens: objetivo motor, instituição e competição. Agora, os jogos tradicionais também são três. Tem que ter objetivo motor, mesma situação da primeira. A segunda, as regras não são organizadas por uma instituição. É, então, elas não são rígidas, fixas, ali sem mudança ou com uma mudança muito mais difícil, ou quando acontece tem que mudar em todo mundo, ou com pequenas mudanças de regulamento. Não, um jogo tradicional, uma brincadeira, às vezes muda até o nome de um lugar para o outro, no Brasil ou no mundo.
Ah, você conhece esse jogo com um nome, outra pessoa conhece de outro jeito, muda o nome, muda a forma de jogar, número de jogadores, tempo, regra, material. Tem muita coisa que envolve. Então, não é uma instituição, e sim jogadores ou regiões que conversam e vão organizando. Isso não quer dizer que alguns jogos tradicionais não possam, com o tempo, passar a ter instituições, mas aí eles estão sofrendo o processo de esportização. Esse processo, não vou nem falar se é bom, se é ruim, entrar tanto nesse mérito nesse momento, mas é algo que muda a característica dele. Então, historicamente, muitos esportes em algum momento foram jogos tradicionais, brincadeiras. Aí tem muitas questões para se discutir em cima disso, né? Como a questão da cultura local e vai. Mas entrando no conceito agora. Então, para ser um jogo tradicional segundo o Parlebá, tem a questão ali das regras e isso vai variar muito. A mudança dela pode ser por motivação dos jogadores, por um local, um ambiente ali físico mesmo, um lugar que é mais frio, é, mais calor, tem às vezes algo da própria natureza, como por exemplo uma peteca. Então vai utilizar ali o que tem disponível, muitos motivos. É algo muito aberto. E o terceiro, os jogos tradicionais possuem uma relevância local e não mundial. Local, regional. Alguns são conhecidos em muitos lugares do mundo, mas de maneira geral, a maioria são conhecidos mais ali de forma local, regional, no máximo ali no país. São poucos jogos tradicionais que são conhecidos de forma muito próxima em lugares diferentes, justamente por essa característica dele ter uma valorização da cultura local, ele acaba aparecendo menos na mídia, menos na TV, não tem ali uma instituição que organiza. Isso não quer dizer que ele é pior nem melhor nesse ponto, mas a gente tem que entender que são diferentes, tá? Então, o esporte ele é algo que valoriza a cultura mais mundial, cada vez mais tentando ficar próximo para que pessoas em lugares diferentes possam jogar. O jogo tradicional ele vai valorizar a cultura local. Então, aqui são conceitos e ideias diferentes. Acho que a educação física escolar tem que ter espaço para os dois, né? Dá para conviver e aprender a valorizar os dois. E a questão do jogo. Então, aqui uma frase para o jogo. Todo jogo tradicional é um jogo, mas todo jogo é um jogo tradicional? Então, será que falar que é um jogo significa que é um jogo tradicional? Não. Um jogo tradicional, ele é assim um jogo, uma brincadeira, um jogo popular, tem algumas diferenças nesses conceitos, mas eu vou usar o que o Parlebá utiliza, que é jogo tradicional. Mas às vezes pode ter um jogo. Um jogo, ele vai ter essas características. Um objetivo motor, as regras são flexíveis, mas aí ele não entra na última parte, que é a questão da relevância local. Então, por exemplo, eu fiz um pique-bandeira. Pique-bandeira já é um jogo tradicional. É algo que pessoas conhecem em lugares diferentes, pode variar a regra. O jogo, ele varia, vai variar o número de jogadores, às vezes o espaço, mas tem mais ou menos uma ideia de como vai funcionar um jogo de pique-bandeira. É diferente de eu criar com os alunos. Vamos criar hoje um jogo. Pega uma bola, vai ter 5 times e vai criando. Vai ter um taco. Como que vai fazer a pontuação? Vamos ter tem pontuação? Não, não vai ter pontuação. A gente cria algo novo ali do nada, conversando com eles. Nunca ninguém jogou, nunca foi jogado, ou que começou a jogar ali poucas vezes entre eles. Então ainda não tem uma relevância local. Foi algo que foi construído ou naquele momento por um objetivo de construir um jogo, usar a criatividade. Então isso é um jogo. Isso não pode ser considerado um jogo tradicional. Para ser um jogo tradicional, tem que ter uma relevância local, regional. Pode até ter em países diferentes, mas naquele lugar, às vezes vai ter características, porque às vezes mesmo em países diferentes, vai mudar uma regra, uma forma de jogar, o que não acontece com o esporte. Então, o jogo tradicional, esporte e jogos tem algumas coisas em comum. Tem o objetivo motor, mas também tem outras diferentes, que são essas. Tá bom? Vamos lá, gente. Aqui nós já vimos, estão deixando para relembrar.
nós conversamos no último encontro pelo Meeting, tem também a videoaula, tem algumas atividades. Quem quiser relembrar, dá para voltar para assistir, mas para lembrar um pouquinho de algumas coisas que nós falamos e que nós vamos falar mais durante o curso. Lógica interna, que é a compreensão do jogo, como que acontece, a estrutura, as relações entre os jogadores, o espaço, o material. Lógica externa, que tem uma ligação ali com a prática motriz, igual a lógica interna, tem uma ligação com o jogo, com o esporte, com as outras práticas, mas ela tem uma ligação com o entorno, mídia, motivação, conflitos, questões que envolvem o jogo, o esporte, a dança. O CAI que é uma classificação, já é um elemento da lógica interna, companheiro, adversário, incerteza do ambiente. Universais, ludomotrizes, a rede de comunicação, como que funciona o sistema de pontuação, rede de interação de marca, como que termina o jogo, se é que ele termina por uma pontuação, por um tempo, ou os dois alinhados, ou não termina por isso, é por motivação dos jogadores, sistema de papéis e subpapéis, qual que é o papel que você assume durante aquela prática motriz, e quais são os papéis secundários que você vai assumindo. Então, isso são alguns dos elementos para a gente relembrar de forma rápida. Alguns deles nós aprofundamos um pouquinho mais na videoaula anterior. Se alguém quiser, dá para voltar lá. Aqui para olhar que nós já falamos na videoaula anterior, nós vamos ver então ele com um olhar para os jogos tradicionais, que também serve para os jogos. O CAI, o C, companheiro, cooperação, que existe cooperação, existe uma rede de comunicação. O A, adversário, que existe oposição, uma rede de contra-comunicação, que é uma finta, um drible, tentar passar uma informação falsa. E o I, incerteza do ambiente. Companheiro, a incerteza do ambiente pode tanto existir em situações com companheiro, com adversário, companheiro-adversário, ou psicomotrizes, ou certeza, um ambiente estável, padronizado. Psicomotriz. O CAI tem duas possibilidades psicomotrizes, que é quando não existe uma interação direta, falando da rede de comunicação, de cooperação. Então, pode ser pular corda individualmente sem ninguém perto. É uma prática psicomotriz. Provas raiadas, seja ali uma raia no atletismo, na natação, uns 100 metros no atletismo, 50 metros na natação, uma prova que tenha raia, tem ali uma influência, uma comotricidade? Sim, tem uma comotricidade, tem uma influência, mas não é considerada uma prática sociomotriz. Por quê? Não tem uma comunicação, uma cooperação direta. Você pode se influenciar, lógica externa, uma motivação, vou mais rápido, ou desmotivação, estou muito longe, não vou vencer. Então, a psicomotriz pode ter, sim, uma influência do adversário, mas não de uma forma direta. Então, psicomotriz pode ser um ambiente estável ou instável. Sociomotriz, companheiro adversário, basquete, handball, pique-bandeira, o pique-bandeira pega-pega, corrente, o pessoal na corrente contra os outros. Então, também ambiente estável ou instável. Sociomotriz com adversário, oposição. Por exemplo, o uca-uca, vai lá, o alerta, quando você lança a bola para cima, vai lá uma pessoa lançar e as outras fugindo, é uma relação de oposição, vai ter uma contra-comunicação, às vezes vai tentar mostrar que vai para um lado e vai para o outro. Um pega-pega, um contra um. Quando um aluno faz que vai para um lado e vai para o outro. Ele está fazendo uma rede de contra-comunicação. Então, aqui é adversário. Também pode ser ambiente estável ou instável. E o último, sociomotriz com companheiro, cooperação. Por exemplo, peteca, pirâmide humana, são práticas de cooperação que também podem ocorrer. Frescobol, se for no lugar ali com terra, às vezes perto de um lago, onde consegue andar ali com uma certa oscilação do ambiente, vai ser em um ambiente instável. Ou não, fez lá na quadra, frescobol, tentando não deixar a bolinha cair, é um ambiente estável, de cooperação. Isso daqui, nós já tínhamos visto que também acontece nos esportes. São as 8 classificações, podem ocorrer nos esportes? Podem.
Mas agora, e o jogo tradicional? Pode ter essas classificações? Pode. Mas ele tem uma situação, o jogo tradicional, que só acontece nele, que é algo assim muito rico, muito próprio da lógica interna dos jogos tradicionais, dos jogos, das brincadeiras, é, que é uma experiência motriz, é uma experiência ali da lógica interna, do conhecimento do jogo única, que não acontece nos esportes. Os esportes têm a rede de papéis, ela é estável. Então, aquelas 8 classificações, quando começa um esporte, durante aquele jogo, é sempre igual. Um time de futebol, quando começa sendo adversário, ele vai ser adversário até o final daquela partida. No basquete, no remo, ginástica rítmica, um judô, vai ser adversário até aquele final. Então, essa classificação que você colocou, ela vai ser estável. Ela vai ser estável. Ela pode ter alguma variação. Um BMX começou ali num lugar onde era um asfalto e eles passaram, mas ela mudou a classificação ali no ambiente físico. Tudo bem, isso pode acontecer no ambiente, mas a relação entre os jogadores, companheiro adversário, só companheiro, companheiro adversário, só adversário ou psicomotriz. Essa relação é estável. Então, o que acontece nos jogos tradicionais? Os jogos tradicionais pode ter essas 8 classificações, sim, mas tem outras situações. Pode ter a estável ou instável. Então, aqui eu deixei uma foto para poder lembrar quanto rico e complexo que são os jogos tradicionais, difícil de se aprender e jogar. Então, aqui alguns exemplos. Por exemplo, um pega-pega. Se é um pega-pega que relou e troca, então você às vezes, estava indo contra, você mudou o seu papel, sua função naquele momento. Você relou, você estava fugindo. Você relaram em você, você deixa de fugir e começa a pegar todo aquele grupo. Então, isso foi uma mudança de papel. Uma mudança de papel que também acontece pensando no pega-pega, o pega-pega corrente. Você estava fugindo do grupo. Quando o grupo, a corrente, consegue pegar, relar em você, o que acontece? Você era adversário deles, estava fugindo. Você dá a mão na corrente. Naquele momento que você deu a mão para a corrente, você se tornou companheiro. Começou a cooperar com a corrente. Então teve uma mudança de papel sua naquele jogo, de adversário da corrente, em um segundo se tornou companheiro. Vai lá, foi pego, mudou. Essa mudança de papel durante o jogo, durante aquela execução, é uma característica única de jogos tradicionais. Isso não vai acontecer em um esporte. Então você dá a mão para a corrente e continua tentando pegar, mas a partir daquele momento você é companheiro da corrente e adversário dos outros. Aqui, esses exemplos acontecem em muitas situações. O Rio Vermelho, quando você é pego, fica no meio, Mãe da Rua e outros tantos jogos. Isso ainda é uma riqueza, mas que acontece em muitos momentos da lógica interna. Tem outros jogos tradicionais que aí são um pouco mais raros, um pouco mais difíceis de se encontrar. Eu deixei até o exemplo aqui para lembrar. Tem o jogo do passe amigo e passe adversário e o da casa, que é o jogo casa terremoto, jogo do terremoto, que você tem que montar a casa em 3, 2 pessoas dão a mão assim, uma fica no meio sendo inquilino, e o passe amigo e adversário. Depois eu vou para o último, que é o que tem ali paradoxal. Então, o jogo da casa, terremoto, você tem o objetivo quando fala inquilino, o morador, casa direita, casa esquerda, telhado, terremoto. Você tem o objetivo de montar as casas. Tudo bem. Então, é uma rede que vai tentar ter comunicação entre os jogadores, porque eles vão tentar montar em 3, ver quem monta a casa primeiro para não sobrar. Só que ao mesmo tempo, já começa aí. Você tem que tentar montar a casa em 3. Então você tem que cooperar, companheiro de quem está montando. Só que ao mesmo tempo que você é companheiro de quem está montando, você tem que montar rápido, porque uma pessoa sobra e essa pessoa que sobra, ela vai liderar o jogo. Então ela tem uma certa oposição ali para você também
não ser o último. Então, para não ser o último, você, ao mesmo tempo que está cooperando, você também está se opondo contra outros. Tem uma estratégia com quem eu vou me opor para não ser o último. Então, já tem uma relação que é de cooperação e, ao mesmo tempo, você pode cooperar com alguém ou se opor. Você pode escolher isso. Eu percebi que tem alguém muito longe daqui, então eu não vou cooperar com ele, eu vou cooperar com o outro. Estou fazendo uma relação de oposição para ver se ele que fica por último. É uma escolha, uma estratégia, uma tomada de decisão. Então, já é algo que pode acontecer nesse jogo. Tem uma outra situação que muitas vezes no final acontece. Quando fala terremoto, que todos montam a casa e tem que montar de novo, quando sobram 4 pessoas, e muitas vezes uma numa ponta e outra na outra. Ficou 2 montando a casa. Imagina eu com uma pessoa aqui, em 2, não tem um inquilino. Daí outra dupla lá do outro lado, ficou também em 2. Os 2 montando a casa e sem um inquilino. Deu 4, precisa de 3. O que acontece nesse momento? Eu estava cooperando. Uma das 4 pessoas vai deixar de cooperar, que era companheiro, ela vai deixar de cooperar e eles não sabem quem vai fazer isso. Vai ser quem perceber primeiro que sobrou um lugar. Ela vai deixar de cooperar, montar a casa e vai correr para outra. Então, nesse momento, a outra casa vai ficar com 3 e a pessoa que você era seu companheiro, você deixa ele na mão, é, e ele acaba sendo a pessoa que vai liderar o jogo, vai escolher na próxima vez. Então, tem uma relação de cooperação ou de oposição instável. A praxeologia vai falar isso, é uma rede instável. Você não sabe se aquela pessoa vai cooperar ou vai se opor com você. Justamente, ali era o companheiro porque os dois tinham um objetivo em comum, que era montar a casa em 3. A hora que você viu que quem percebeu primeiro que ali não ia rolar uma casa, só tinha mais um espaço para entrar, o que conseguiu perceber primeiro dos 4, em vez de ser companheiro, se torna adversário, que vai correr e vai virar um inquilino de outra casa. Ele entra formando 3 num lugar e sobrando 1. Então, isso é uma rede instável de comunicação. É uma leitura muito difícil de um jogo. Então, é algo possível nos jogos tradicionais. E o jogo passe amigo e passe adversário. É um jogo simples, fácil de entender, mas que também tem uma tomada de decisão constante com uma rede instável. O passe amigo, todo mundo de pé no jogo, um círculo, ou metade de uma quadra, ou num ambiente estável, num espaço mais ou menos metade de uma quadra, para também ali ter uma certa relação. Quem está com a bola pode andar com a bola do jeito que quiser. Se deu um passe amigo, é um passe cooperativo, você pode pegar a bola, recepcionar. Como que é um passe amigo? Quando a bola quica no chão. Deu um passe quicando, qualquer um pode pegar a bola, pode fazer a recepção. Fiz um passe adversário, é um passe direto, sem um kick no chão. Sugestão aí, por experiência, a primeira vez que eu fiz, não dei essa regra, não dá muito certo. Melhor colocar que o passe adversário tem que ser da cintura para baixo, para ninguém jogar a bola em qualquer lugar do aluno e não sair ninguém machucado. Mas vamos lá. Sugestão, passe adversário da cintura para baixo sem quicar. E também com uma força razoável, não precisa ser muito forte. Fez esse passe, a pessoa tem que fugir, tem que tentar desviar da bola. Conseguiu desviar, quem pega a bola, continua o jogo. Não conseguiu desviar, a pessoa abaixa. Então, olha, no momento do passe, você não sabe se a pessoa vai ser sua companheira ou seu adversário. Isso é uma rede instável de comunicação, que no futebol, que eu dei o exemplo, não ia acontecer. Quem começou sendo seu companheiro vai te dar passes de companheiro. O adversário, passes como adversário. Então, essa é uma riqueza, é algo único da lógica interna dos jogos, principalmente de jogos tradicionais. Mas em jogos, brincadeiras, isso também pode acontecer se criar um jogo, uma brincadeira que tenha essa situação. Então, e se relou, conseguiu dar o passe direto ao adversário. Relou na pessoa, o que acontece? Ela abaixa, ela fica abaixada. E como que acaba esse jogo? Por tempo, quando queimar todo mundo? Não, por motivação dos jogadores. Porque quem foi abaixado
você pode escolher ir abaixando todo mundo, se estiver com a bola. Só que você vai ficar sem ninguém para jogar depois, se todo mundo ficar abaixado. Aí você mesmo tem que salvar os outros. Você não precisa abaixar todo mundo. Quem vai decidir se é passe amigo ou adversário é o jogo, são os alunos. Você pode dar passes quicados. Deu um passe quicado para quem está abaixado, a pessoa que estava de fora do jogo, ela pegou um passe quicado, intencional para ela ou não, que a bola quicou no chão, se ela segurar, ela volta, levanta para o jogo. Então, esse jogo pode ser com uma parte, vai dando passe amigo, passe adversário, levanta e abaixa, ou também eu já vi turmas que foi queimando todo mundo, na hora que chegava no final, o aluno percebia. Não tem mais com ninguém com quem jogar. Daí ele mesmo ia dando vários passes amigos, ia levantando os colegas, o pessoal da turma. Aí todo mundo ia voltando para o jogo. Então isso termina com a motivação. E é uma rede instável. É algo que tem que estar muito atento, porque na hora do passe você descobre, veio quicado a bola. É um passe amigo, companheiro, cooperação, cooperação. Teve uma rede ali de comunicação. Contra a comunicação, uma oposição. Veio um passe direto. Então, essa rede é instável. O jogo dos 3 campos é um jogo espanhol, que é uma rede paradoxal. O que é isso? É uma rede que ela tem uma estabilidade, mas ela é diferente entre quem é seu companheiro e seu adversário. Com essa característica, eu só conheci esse jogo. Se alguém conhecer, já até anota, me fala, porque eu quero conhecer mais jogos com essa característica. O time A são 3 campos, por isso que eu deixei essa bolinha aqui. O verde, o vermelho e esse marrom. Faz ali 3 círculos na quadra ou em outro lugar e coloca ali times com 3 cores diferentes. Pegar aqui verde, vermelho e marrom. O A, como se fosse um pega-pega. Pegou, tem que ir para dentro do círculo e pode ser salvo se relar entre os 3 times. A regra em si é fácil de entender. Se quem está pegando, se relar na outra pessoa fora do seu campo, né, tem ali, saiu do campo, como se fosse o pique. Pode pegar ou ser pego. E você relou em alguém, pegou, leva a pessoa para o seu campo. Você foi pego, vai para o campo dela. Como se fosse ali um polícia e ladrão. Mas qual que é a diferença do polícia e ladrão? Esses são 3. E por que é paradoxal? O A, o verde, ele vai pegar o B. Então, o verde pega o vermelho. Só que o verde ele vai fugir do marrom. Então, ele foge do marrom. E a mesma coisa com o vermelho. O vermelho vai pegar o marrom. Mas ele vai fugir, ele vai pegar o verde, o B. Isso aqui tem que até anotar, senão dá confusão. Para ficar mais fácil do que falar A e B. Isso aqui tá anotado. O time que você pega não é o time que você foge. Por isso que é algo paradoxal. O time que você vai pegar, eu tenho que pegar o time vermelho. O verde, você tem que fugir do time marrom. Então isso gera uma relação diferente no jogo. Se você pegar todo mundo do outro time, você está ajudando o time adversário. Então você tem que pegar, mas pegar alguns. É um jogo também com estratégias e vivências motrizes ali únicas. Então você não se opõe contra quem você está pegando, e sim contra outro, contra um terceiro. Isso acontece nos 3, nas 3 situações. Quem está pegando, o time que você pega não é o mesmo que você foge. Isso chama jogo dos 3 campos. Ele é um pouquinho confuso no começo de entender, mas depois fica legal, fica um jogo divertido e bem diferente, tá? Agora, indo para a última parte daqui, para a gente pensar um pouco sobre o jogo como meio e também depois o jogo como conteúdo. O jogo tradicional, gente, ele pode ser meio ou pode ser conteúdo. Por exemplo, o pique-bandeira. Se você quer ensinar o pique-bandeira pensando no pique-bandeira, num jogo, ele é conteúdo da educação física, ele é um jogo que faz parte. Eu quero ensinar um jogo tradicional, um pique-bandeira, um nunca 3, um jogo casa e terremoto, e vai. Peteca, eu quero ensinar aquele jogo. Meu objetivo na aula é ensinar jogos tradicionais, brincadeiras. Então você vai olhar o quê?
Então, você vai olhar questões do jogo, de como ele ocorre. Então, isso é o jogo como meio. É o jogo como conteúdo, desculpa. Isso daí é o jogo como conteúdo. O jogo como meio. Você vai ensinar o pique-bandeira pensando no basquete. Por exemplo, eu quero ensinar um jogo de invasão. Então, o pique-bandeira tem companheiro, tem adversário, tem companheiro, tem adversário, tem alguma coisa parecida ali com basquete, então vou ensinar ele pensando que eles vão jogar melhor basquete depois. Então, se o seu objetivo é ensinar o basquete, naquele momento ele é um meio, um método. Pode ser ali tanto um jogo tradicional, o exemplo que eu dei do pique-bandeira, ou fazer também um jogo reduzido. Um 3 contra 3, ou muda o alvo, coloca ali um cone. Isso é um jogo, isso não é um jogo tradicional. Divide a quadra em vez de ser no sentido horizontal, no sentido horizontal, vai mudar o sentido da quadra, coloca os cones nas laterais, coloca ali 4 jogos ao mesmo tempo. Você vai criar um jogo novo. O objetivo é acertar o jogo, tem ali um jogo de invasão, 4 contra 4, 3 contra 4, muda uma regra, pensando em ensinar o basquete. Isso é um jogo. E tem o jogo pique-bandeira. O jogo pique-bandeira, jogo tradicional, você ensinou pensando no basquete. Se você ensinou pensando que o seu final é o basquete, não estou falando só basquete profissional. Sei que na escola nós vamos ensinar o esporte pensando ali em algumas mudanças, de forma pedagógica, com outros objetivos que não formação de atleta. Mas se seu objetivo é ensinar outro conteúdo, você usou o jogo tradicional ou um jogo como meio, como método. É um recurso, pode ser usado, bacana. Legal, não tem nenhum problema nisso. Mas qual que é o problema? Daí, voltando, até adiantei um pouquinho antes, é, quando fala, quando fala do jogo tradicional como conteúdo, que foi o que eu já tinha dito antes, o jogo tradicional, se só for ensinado como meio, ele perde a chance de ser conteúdo. Se ensinar só o pique-bandeira para o basquete, e o pique-bandeira? A cultura popular, ela tem um valor em si mesma. Ela pode ser sim um meio, um método para ensinar outros conteúdos, mas aí seu fim é outra coisa, é o esporte ou outro conteúdo que seja. Se você ensinar só dessa forma, acaba deixando de valorizar a cultura popular. A cultura popular, tanto questão de lógica externa, os aprendizados, o que tem na nossa cultura, e também valorizar a lógica interna. Olha quanta coisa tem nos jogos que às vezes não acontecem nos esportes ou outras práticas motrizes. Então, para se pensar sobre isso, o pique-bandeira também pode ser ensinado pelo pique-bandeira, para se aprender pique-bandeira. Aí está se ensinando como um conteúdo, quando o seu fim é esse. Agora, para pensar um pouco nessas duas situações, olhando a pedagogia histórico-crítica. A, a praxeologia motriz, para lembrar, ela olha a ação motriz, a lógica interna, é o campo de estudos dela. Então, ela não é uma questão pedagógica, mas não é que ela seja contra, é o que ela estuda. Então, o que que ela diz? A educação física é a pedagogia das condutas motrizes. A educação física vai escolher o que que você vai ensinar, por que que você vai ensinar, qual que é o seu objetivo, o que que você quer ensinando ali, sua intencionalidade. Na prefeitura de Bauru, se utiliza a pedagogia histórico-crítica. Ela tem ali os seus 5 passos que acontecem de maneira articulada, mas são 5 passos, que é a prática social, inicial, problematização, instrumentalização, a catarse e a prática social alterada, ressignificada. São ali, são ali alguns dos princípios da PHC. Se você pensar jogos tradicionais e brincadeiras enquanto conteúdo ou enquanto meio, qual que seria a diferença olhando aqui na pedagogia histórico-crítica? Vamos lá. Primeiro, seja ali um jogo tradicional, jogos, brincadeiras, enquanto conteúdo. Então, você vai passar por ele em todos os momentos dos 5 passos, desde o primeiro até o último na prática social ressignificada. Aí você vai ter estratégias para ressignificar mudanças, pensar em questões da lógica externa, discutir com os alunos questões da cultura popular, por que que tem a valorização, quais são os jogos conhecidos, é, vou escolher diversificar, ensinar jogos com várias características diferentes,
Você vai passar de acordo com a sua intenção para ensinar um conteúdo clássico, que é um jogo tradicional, em todos esses momentos. Ok. Agora, se você for ensinar como meio, vamos pensar que aquele exemplo que eu dei. O pique-bandeira, mas eu quero ensinar o basquete. Meu objetivo é ensinar o basquete. A gente tem, lógico, de novo, tem que pensar qual é esse basquete da escola, mas pensar que seja o basquete. Então, aqui na prática social inicial, eu posso começar com o pique-bandeira. Qual jogo, brincadeira, esporte que vocês conhecem, que vai de um lado para o outro, que tem companheiro adversário na quadra ou num campo? Começa a dar-lhe algumas informações do jogo. Se eles falarem ali o pique-bandeira, ou você mesmo, como professor, já escolher colocar o pique-bandeira, porque ele é um conteúdo que tem essa semelhança, ali que é sociomotriz com o companheiro adversário, você está utilizando ali a prática social inicial dos alunos e também uma instrumentalização e problematizando quando você está fazendo essas perguntas. Mas aí você vai passar para o basquete. A hora que você for para o basquete, você vai começar a mudar. Coloca o jogo, coloca o jogo 3 contra 2, meia quadra, além do pique-bandeira, faz ali, utiliza um cone como alvo, usa ali alguns jogos reduzidos. Você continua instrumentalizando. Você está instrumentalizando para chegar no basquete. Então, a prática social ressignificada, final, não vai ser o pique-bandeira nesse. Vai ser, às vezes, um jogo de basquete, pode ser que tenha diferenças. Como você, professor, pensou ali numa ação contra-hegemônica, que a pedagogia histórico-crítica, ela vai contra ali as reproduções de desigualdade, questão da luta de classe, não vai ter mais separação de gênero no meu basquete, a questão de pontuação não vai ficar excluindo, vai ter ali quem fez o ponto, sim, mas vai trocar por tempo. Você vai escolher como vai ser o basquete que você vai ensinar. Se quiser, em algum momento também ensinar o basquete de forma institucionalizada, aí também são escolhas pedagógicas, não tem problema em algum momento. Então, tudo isso são escolhas pedagógicas. Mas nesse momento, o pique-bandeira ele ficou lá, ele não precisa voltar no final, porque ele era um meio para se pensar em ensinar o basquete. Ele foi um meio, no segundo exemplo. No primeiro exemplo, não. O pique-bandeira, quando você ensina jogos tradicionais, ele também entra na prática social final. Aprendeu o conteúdo da cultura popular, tanto questão da lógica externa e da lógica interna. O jogo das casas do terremoto. Você aprendeu um jogo tradicional com uma lógica interna diferente, que acabou te dando experiência, podia ser companheiro, adversário. Isso é um aprendizado que só acontece na aula de educação física, da parte da ação motriz. Então é importante, sim, valorizar elementos da lógica interna e externa. Um não é mais importante que o outro, mas a educação física, ela tem que valorizar a questão da ação motriz, faz parte da nossa área. E valorizar isso não significa excluir os elementos da lógica externa. Pode também, sim, discutir, conversar, fazer outros elementos. Daí, o que a praxeologia vai nos dar são condições de olhar como que é o CAI dessas práticas. Se eu quero ensinar basquete, pique-bandeira tem alguma semelhança, mas será que tem outros esportes ou outros jogos que são parecidos? Será que esse outro é individual, esse outro jogo? Será que esse que é individual tem alguma semelhança com o basquete? Então, o CAI ele vai mostrar isso. Talvez seja melhor fazer outras escolhas. Então, ele vai te dando esses elementos para a gente pensar. Universais, como funciona a relação de pontuação, rede de comunicação. Então, é isso aqui, dando um geralzão e juntando tudo, pensando o jogo como conteúdo. Quando é o fim é nele, é no conteúdo. Então, ele vai ter que passar ali nos 5 passos da PHC, pensando que você utiliza pedagogia histórico-crítica. Mas mesmo em outras perspectivas, em outras abordagens pedagógicas, o jogo enquanto conteúdo, ele tem que ser também o fim, senão ele não vai ser um conteúdo. Ele vai ser um meio para algo. O jogo como meio, ele vai ser utilizado como meio, como método para se ensinar outras coisas. Isso pode ser na educação física, e jogo como meio pode acontecer em outras disciplinas também. Jogar para aprender.
questão de alfabetização, não tem nenhum problema. Mas aí seria um jogo em outro lugar, em outra disciplina que vai ajudar. Se for feito um trabalho interdisciplinar, é, um cuidado ou uma sugestão, que o interdisciplinar a gente tem que lembrar que inter são os dois, né? Que às vezes na educação física, às vezes, me ajuda com isso. Legal. Só que vamos fazer algo que o inter que seja tanto uma ajuda, seja para matemática, português ou qualquer outro conteúdo, que o outro também fale sobre algo da nossa área. Então, e que seja algo em comum. Isso é inter. Porque senão a gente acaba às vezes fazendo, ajuda na alfabetização e quem que vai ajudar na ação motriz? Quem que vai ensinar essas práticas? Então, somos nós da educação física. Então, pensar sobre isso também. São alguns pontos para a gente pensar. Não é nada contra que tenha o trabalho conjunto, mas que seja conjunto, realmente inter. Então, aqui alguns pontos para a gente pensar. Aqui algumas referências. Gente, vamos lá. Então, agradecendo. E é isso, pessoal. Então, a gente se encontra logo mais no próximo encontro. E legal, parabéns pela participação, tá super legal o grupo. Fiquei muito feliz com os nossos encontros. Então, a gente continua conversando e esse tema foi para dar uma geral, mas no encontro pelo Meeting nós vamos falar mais sobre isso e também vendo exemplos e vocês desenvolvendo também estratégias, pensando aí no dia a dia na aula, como que pode ser o jogo tradicional, o jogo como conteúdo ou como meio, que é importante a gente pensar na educação física, relacionar tudo isso com a nossa aula, tá bom? Então, abraço, até o próximo encontro. Tchau, pessoal.